noite mais uma vez a todos. Sejamos bem-vindos a mais um encontro em torno do Evangelho do Mestre Jesus, da doutrina dos Espíritos. Quando Heriberto nos fez o convite para estarmos nessa noite aqui, reestreando na Casa Espírita, de volta para casa, nós procuramos um tema que fosse central na doutrina dos Espíritos e que atendesse aos nossos anseios de esperança e de consolação. Como não podia deixar de ser, nós encontramos o pilar central da doutrina dos Espíritos, que chama-se reencarnação. Quem aqui já ouviu falar nessa palavra tão complicada que quase a gente no dia a dia não escuta? Quem sabe o que é reencarnação ou encarnação? Reencarnar significa voltar ao corpo de carne, reentrar no corpo de carne. E a doutrina dos Espíritos leva sob sua égide a reencarnação como tema central para responder às nossas inquietações. E nós vamos começar perguntando a vocês: quem de vocês aqui crê em Deus? Todo mundo. Ah, que maravilha! Quem aqui é cristão? Todo mundo, que bom. Então vamos por partes. Nós vamos entender que a reencarnação, como o próprio tema, quem assinou a lista de presença vai ver, está contida a justiça divina. E quando a gente fala de cristão, obviamente, nós somos porque tentamos seguir a doutrina do Cristo, Jesus. E a partir daí nós vamos iniciar dizendo o seguinte: Jesus, conversando com Nicodemos no Monte Getsemane, Nicodemos perguntou o seguinte a Jesus: Senhor, o que é preciso fazer para nascer de novo? Está lá no Evangelho de João, é o meu xará. E aí Jesus responde a Nicodemos que para nascer de novo, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E nós entendemos que Jesus, respondendo aquilo a Nicodemos, causou uma inquietação na sua consciência. Causou uma preocupação. Mas a doutrina espírita, em meados do século XIX, vem responder com muita propriedade o que Jesus queria dizer naquela época. Para ver o reino dos céus é preciso nascer de novo. O que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Então, existe um estudo muito interessante feito por um indiano na Universidade da Índia, chamado Banerjee, feito com crianças, que ele estuda essas crianças e descobre que elas reconhecem determinados lugares, fala de quando passou por aqueles lugares, quem estava ali à época, quem eram seus irmãos. E muita gente pode não compreender isso, muita gente pode não crer na reencarnação, mas esses estudos se comprovaram. Crianças que estavam com marcas de nascença de uma existência anterior, que vieram novamente com a mesma marca. Aqui no Brasil nós temos o professor Hernani Guimarães Andrade, que trata muito bem do tema da reencarnação, fazendo os estudos científicos também, com inúmeros voluntários que relatam para ele que passaram por determinados locais, que viveram em determinadas residências e que se encontraram
se encontrava com essas pessoas. Ian Stevenson também é um estudioso da reencarnação. E nós podemos comprovar que a reencarnação nada mais é do que um freio educativo na nossa vida. Nós não temos só essa existência, como podemos comprovar, e através das várias existências que nós angariamos ao longo da nossa vida, nós cometemos determinados erros que acabam atrasando a nossa evolução. A reencarnação nos leva à felicidade plena, através dessas sucessivas idas e vindas ao corpo de carne. Existe uma questão do Livro dos Espíritos, 166, na linha B, que pergunta quantas vezes é necessário reencarnar, quantas vezes a alma reencarna. Nós sabemos que é infinitas vezes, desde que necessária essa reencarnação. Quando a gente consegue evoluir o suficiente para não mais encarnar, nós conquistamos a felicidade plena que a doutrina espírita divulga tanto aqui. E nós entendemos como sendo a reencarnação a chave da justiça de Deus. Por quê? Porque se nós formos enxergar através de determinados dogmas que dizem que, por exemplo, no caso do estudo das crianças, por que que tantas crianças nascem com, vamos dizer assim, dons especiais, ou com a facilidade maior de aprender? Por exemplo, existem crianças em tenra idade que têm uma facilidade muito grande de aprender línguas, coisa que às vezes a gente, na vida adulta, tem uma dificuldade muito grande, né? Várias línguas, inglês, espanhol, alemão. Existem crianças que nascem com aptidão muito grande para música, para pintura, para dança. Como explicar isso, se não através da reencarnação? Se não através de várias vivências que esses seres tiveram para conseguir a habilidade necessária para que na existência atual desenvolvesse com tanta frequência, com tanta habilidade. Em contrapartida também, nascem crianças com doenças incuráveis. E aí está um pensamento equivocado, dogmático, que diz que foi a criança que pecou para estar naquela condição. Mas a criança não teve tempo para pecar. Um recém-nascido, qual o tempo que ele teve para pecar, se a gente acreditar numa única existência? Que Deus seria esse? Tão injusto, fazendo com que aquela criança sofra, mas não apenas ela, toda uma família. Qual a explicação nós daríamos para isso se não fosse a reencarnação? Se não fosse essa criança estar nessa condição por consequências de atos pretéritos que ele fez lá atrás, e que por isso tem que expiar na presente existência. Como explicar pessoas que nascem na extrema riqueza e outras na extrema pobreza? A doutrina espírita fala que a riqueza é uma das situações mais difíceis para o espírito evoluir, porque através dela a gente exalta, exacerba inúmeras fraquezas que a gente tem, principalmente o egoísmo e o orgulho. Então todas essas causas têm explicação na reencarnação, que é a justiça divina, que oportuniza a cada um de nós situações iguais, oportunidades iguais. É bem verdade que aquele que consegue evidenciar as suas virtudes consegue evoluir mais rapidamente, minimizando as idas e vindas. Aí nós vamos ver mais à frente, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se nós só reencarnamos
na questão 172, na Terra. Se o planeta Terra é o único que permite a nossa reencarnação. E os Espíritos respondem de forma nenhuma. Existem inúmeros mundos. A Terra nem é o primeiro planeta que a gente reencarna, nem o último. Existem estágios diversos, mediante a nossa conduta e o nosso merecimento, para o qual nós somos conduzidos. E nós podemos observar a certeza e a precisão dos espíritos nesse próprio planeta Terra. Outro dia aí, eu não sei se vocês assistiram, passou uma matéria na televisão muito interessante. Num país onde a justiça é igual para todos. A gente acha que vocês observaram isso numa matéria na televisão. Um país muito justo, equilibrado, onde não há corrupção. As pessoas são incorruptíveis. Existia lá um gari que ganhava por mês 10 mil reais. Olha, um indivíduo desse não tem necessidade de roubar o que é dos outros. Então, nós podemos observar que aquele país, as pessoas que lá vivem, são por merecimento. Conquistaram um estágio melhor do que o nosso, que não necessita passar pelos tormentos que nós passamos de violência, de corrupção e de injustiça no qual nós vivemos. Então, com a escala evolutiva dos planetas, funciona da mesma forma. Conforme nós vamos evoluindo, vamos encarnando em planetas melhor do que o nosso. E aí está a justiça de Deus, que não permite que nós fiquemos eternamente fadados ao sofrimento, né? Como tínhamos o pensamento lá atrás, ou como alguns ainda pregam. Que Deus carrasco seria esse? Que num erro nosso deixasse que nós sofrêssemos por toda a eternidade num cantinho lá, levando cutucada e fogo. Não é assim. Deus não tem essa pequenez que nós temos, os defeitos, as mazelas que carregamos conosco. Deus é soberanamente bom e justo. Então, se Ele é justo, Ele dá aos seus filhos oportunidades iguais. Nós é que seguimos caminhos diferentes, segundo a nossa consciência, a conduta, a educação que tivemos no seio familiar. É importante nós fazermos a reflexão diante das nossas falhas e das nossas faltas, para sabermos o porquê de estarmos aqui, passando por tantas dificuldades como nós passamos, mas que esses dias eu dizia a um colega meu, nós somos fortes, principalmente aquele espírito que reencarnou aqui no Nordeste, no Cariri, é muito forte, né? Ele vencia secas tremendas, né? Escassez de tudo quanto é coisa, e mesmo assim consegue se desdobrar e superar as adversidades. Mas aí nós vamos em busca de uma máxima que o Mestre Jesus também disse para a gente, que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Ele não dá um fardo no qual nós não possamos carregar. Então, se nós estamos aqui passando por atribulações, é porque num passado não muito distante, nós erramos. Nós negligenciamos, nós somos injustos, covardes, negligentes. Por isso que estamos aqui. E a reencarnação explica todos esses mecanismos evolutivos que nós temos. Atualmente, existe um dado que diz que aproximadamente 3 bilhões de pessoas nesse planeta Terra creem na reencarnação. 3 bilhões. E nós temos de encarnados aproximadamente 7 bilhões
de seres no planeta todo. Então, quase a metade crê na reencarnação. Isso é muito importante, porque é ela que nos consola, que nos conforta, que diz que nós não morremos. Nós somos seres eternos. Nós vamos e voltamos. E nessas indas e vindas, nós temos a responsabilidade de melhoria através das ações do cotidiano. E um outro dado também assustador, grandioso, é que existem 20 bilhões de espíritos ao redor desse planeta Terra, só dele, buscando reencarnar. E nós, os 7, somos os felizados que estamos aqui. Reencarnados, tentando a melhoria íntima, tentando uma evolução, tentando galgar um degrauzinho que seja, mediante as nossas ações em prol do próximo, como nos ensina o Mestre Jesus. Fazer ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse para conosco. Então, se nós somos sabedores que somos seres eternos e que temos inúmeras oportunidades para evoluir, tem muita gente, como a gente já escutou aqui na Casa Espírita, inclusive de um espírito, disse: então, se eu tenho essas oportunidades todas, quantas forem necessárias, então eu vou deixar para frente para fazer o bem. Estou nem aí. Fazer agora não. Eu tenho tempo, né? Mas quando nós pensamos assim e agimos assim, mais sofrimentos acarretamos para a nossa vida. Porque quando a gente faz o bem ao próximo, é a nós que estamos fazendo. Preenchemos a nossa alma, o nosso íntimo. Nos sentimos felizes. Por quê? Porque a pessoa nos procurou. Sentiu em nós a pessoa indicada para confortá-la, consolá-la, para ajudar na dificuldade do caminho. Quando a gente divide as dificuldades e as dores, se suporta melhor. É mais fácil seguir em frente. Mas quando nós nos fechamos em ostras, se deprimindo, achando, como dizia Chico, que temos a síndrome do coitadinho, isso é um perigo muito grande. Nenhum de nós é coitado aqui. Todos nós temos ferramentas dadas por Deus para superar qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade. É bem verdade que na maioria das vezes a gente está pisando na nossa fé. Mas é só se lembrar que somos filhos de Deus, centelhas de luz divina, que temos na nossa criação um conjunto de virtudes, ferramentas necessárias à nossa evolução, que são inúmeras, infinitas, e que nós podemos superar. E quando parece o fardo bem pesado, nós podemos recorrer ao nosso próximo, aquela pessoa de nossa confiança, para buscar dividir essa dor, para caminhar mais leve. E nisso está a beleza da justiça divina, explicando para nós que a reencarnação são várias oportunidades dadas a nós para que nós cheguemos à felicidade plena, para que nos iluminemos. Quando eu falei lá no início que a reencarnação coloca freios educativos em nós, é porque a cada momento que a gente reencarna com um conhecimento maior, nós vamos entendendo a importância de fazer o bem. Quando Jesus falou aquilo para Nicodemos lá atrás, ele não esperava que Nicodemos entendesse de primeira. Mas as gerações subsequentes que pegassem essa palavra, esse evangelho, essa bússola que é o evangelho do Mestre Jesus, compreendessem e tentassem fazer o bem para que nas próximas gerações nós tivéssemos menos sofrimentos.
ou que nós próprios sofrêssemos menos. A gente sonha tanto, espera tanto por condições iguais para todos nós, né? A gente enxerga ainda tanta diferença, né? Preconceito de cor, de raça, de condição social, de condição econômica, né? Outro dia eu cheguei, faz pouco tempo atrás, acho que nem um mês atrás, não faz, né? Tive uma situação muito triste, né? Complicada. Entrou uma pessoa num determinado lugar com uma bermuda muito velhinha, chinelo de dedo, né? Os pés muito sujos, e mal olharam para essa pessoa, era um comércio, né? Mal olharam para essa pessoa, nem bom dia ela recebeu, diante do tamanho preconceito das pessoas que lá estavam só por conta da forma como aquele cidadão entrou no estabelecimento. E nós somos muito assim. Nós julgamos muito as pessoas pelas aparências. E às vezes são aquelas pessoas mais bem aparentadas, mais bem vestidas, engravatadas, todo bonitinho, perfumado, que nos passa a perna. E é aquela pessoa mais humilde, mais trabalhadora, do sol quente, da labuta diária, que tem honestidade no seu íntimo, que é justo, que é amigo, que é companheiro. Porque a evolução independe de condição social, de classe. Então, se nós pegarmos esse conhecimento da reencarnação em nossas mãos e começarmos a refletir sobre ela, nós vamos entender que essas inúmeras oportunidades que nos são dadas merecem de nós um olhar mais atento, para que comecemos a mudar os nossos atos, a perceber melhor o nosso irmão. Hoje em dia vivemos na contemporaneidade desconfiando de todo mundo, né? Principalmente nas cidades grandes, né? Aqui não, porque a gente conhece todo mundo, né? Sabe quem é o nosso vizinho, sabe quem é da rua de cima, da rua de baixo, do centro da cidade. Mas quando nós vamos para as cidades grandes, nós mal cumprimentamos os outros porque nós desconfiamos, né? Se a gente está de carro e se aproxima uma moto com duas pessoas, a gente já desconfia, né? E quem viveu situações dessa natureza, de assalto, essa pessoa sim é que é mais traumatizada ainda, né? Eu sei que a gente não pode, né, dar a mão a todo mundo, confiar em todo mundo, mas aquelas que nós conhecemos, nós podemos abrir mais o nosso leque interior, aceitar mais o outro. A gente julga muito. Diante de tantas oportunidades que Deus nos dá, era para que nós nos sentíssemos envergonhados, porque a gente não está fazendo nenhum esforço pela melhoria íntima. A gente quer, às vezes, que o outro faça por nós. É mais cômodo, né? Seria a mesma coisa da televisão da atualidade com controle remoto, né? Quem não quer o controle perto e você vai estar mudando de canal? Ninguém quer se levantar do sofá e ir até a televisão mudar de canal. Da mesma forma, são com as coisas do cotidiano. A gente quer que o outro venha até nós, nunca nós irmos até o outro. Entendendo as habilidades diversas como sendo oportunidades dadas por Deus e conquistadas por cada um de nós, porque é uma conquista. Cada habilidade que cada um de nós temos, seja no artesanato, seja na música, na arte, no dom da palavra, de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, um bom filho, cada habilidade dessa, cada virtude dessa é uma conquista nossa. Precisamos valorizar mais. E precisamos principalmente enxergar no outro também. Como eu disse, nós somos filhos de Deus e constituídos dessas virtudes todas. É claro que num ou no outro ela está mais apagada. Mas todos nós trazemos conosco amor, tolerância, respeito,
abnegação, fé, tudo isso. Nós só precisamos evidenciar mais, deixar de lado o orgulho, o egoísmo e todas essas chagas que nos distanciam do Evangelho do Mestre Jesus e que faz com que numa próxima existência nós não evoluamos o suficiente, mesmo sendo dada a oportunidade. Nesse planeta que ainda é de provas e expiações, talvez tenhamos que vir inúmeras outras vezes, porque necessitamos vivenciar aqui situações que vão ou irão nos melhorar sobremaneira. E quando eu disse a vocês que tem 20 bilhões de pessoas querendo vir para aqui, receber a oportunidade da qual nós estamos recebendo agora, de estar aqui, buscando a evolução, é bom a gente refletir direitinho, precisa melhorar. Precisa fazer alguma coisa, ser mais justo, mais humano, mais respeitador. Está muito em voga hoje em dia, né? Principalmente na mídia, é a questão do respeito, né? Mas isso a gente já vem na educação dos nossos pais, escutando muito isso, né? Meu pai dizia que era para respeitar todo mundo, não só os mais velhos, mas desde a criança até o mais velho. Ele dava um exemplo dizendo: não coloque apelido nas crianças, porque você perde o respeito. Então você respeite desde a criança até o adulto. Isso é um trabalho interior que nós temos que fazer todos os dias. E ele começa no exercício familiar, no seio familiar. A gente sempre se pega conversando sobre o quanto Jesus está ausente no seio da nossa família. Eu acho que vocês vão de concordar comigo que a maioria dos pais jovens, como nós somos, dificilmente ensina os filhos a rezar. Como lá atrás os nossos pais faziam, né? Aprendeu a falar, aprende o Pai Nosso, aprende a Ave Maria, aprende as orações. E hoje nós não temos mais esse hábito, de forma nenhuma. A gente não ensina mais nossos filhos a rezar. E com isso a gente vai perdendo um pouquinho do respeito deles, da admiração dos nossos filhos. Porque a autoridade não está em levantar a voz, está em quem você é, no exemplo, no que você faz no dia a dia, na admiração que o seu filho ou sua filha tem por você. Nisso consiste o respeito. Não é gritar, não é subir a voz de forma nenhuma. O respeito à autoridade está no exemplo de quem nós somos. Então, essa reflexão deve ser necessária para a gente, para que nós possamos buscar, através da reencarnação, a melhoria íntima, freando os nossos erros, exacerbando, sobrepujando todos os nossos defeitos, exacerbando as nossas virtudes, fazendo brilhar como o sol brilha para cada um de nós, o conjunto de virtudes que nós temos. Então vamos entender, através da reencarnação, que Deus dá oportunidades iguais para todos nós. Que não existe essa história de você ficar sofrendo no inferno eternamente. Nós vamos pagar até o último centavo das nossas dívidas. Mas vamos pagar com dignidade, justamente, recebendo as oportunidades de Deus para caminhar em direção à evolução, tendo como bússola o Mestre Jesus e o seu Evangelho. Muito obrigado pela paciência e a tolerância de cada um de vocês. Muito boa noite a todos.